Olá, seja bem-vindo. Eu sou Cláudio Alves, acadêmico da Uninter, com RU 2823827. E hoje nós teremos a nossa segunda aula do estágio. E essa aula ela tem por título As causas e etapas e consequências da Revolução Francesa. Você pode estar perguntando se nós, na aula passada, falávamos e o nosso assunto foi quase totalmente sobre a Revolução Francesa. Eu diria que é verdade. A nossa aula passada ela foi inteiramente sobre a Revolução. Mas como dissemos, a Revolução Francesa ela é de uma amplidão sem precedentes e muitos estudiosos disseram que os estudos que foram feitos acerca dela poderia encher verdadeiras bibliotecas. Então não são dezenas nem centenas, mas são milhares de obras acerca da Revolução Francesa. Então, rapidamente, nós queremos fazer um retrospecto da aula anterior. E na aula anterior, nós falamos então sobre sociedade e conhecimento e sociedade e conhecimento sobre o surgimento da sociologia. E então a razão de nós estarmos falando, estudando sobre a Revolução Francesa dessa feita e posteriormente a nossa próxima aula provavelmente será sobre a Revolução Industrial, é porque elas e delas originam aquilo que nós denominamos do nosso título de fundamentos, de alicerces. Então, se você quer conhecer algo, você deve, evidentemente, começar pelos seus fundamentos, pelos alicerces. E nós escolhemos, então, a nossa escolha do tema, explicamos que na aula passada, ela tinha como pano de fundo a questão de para quem estávamos falando. Para quem estamos falando, então? Estamos falando hipoteticamente para a última turma do ensino fundamental. Por quê? Você poderá e poderia estar me perguntando, mas no fundamental você vai estudar sociologia? E eu diria para você, não. Você não, a não ser que tenha algo diferente nos currículos. Mas acredito que não. Eu diria para você que não há sociologia ela como disciplina no fundamental. Não tem sociologia no fundamental. Mas eu digo para você, não sei por quê, qual a explicação, talvez seja pela razão de querer que o seu estágio seja um estágio bem elaborado. Nós temos então sociologia
no estágio do ensino fundamental. E pensamos, o que vamos falar então? Nós escolhemos então o último ano, porque o último ano você está para adentrar então as portas do ensino médio, e no ensino médio você se deparará com a sociologia. Ali sim estará no currículo, você vai estudar necessariamente sociologia no ensino médio. Então, de certa maneira, procuramos unir o útil ao agradável e escolhemos então o último ano para falar sobre sociologia. Então, de alguma maneira, estaríamos introduzindo o que você pode, então, de melhor falar para um grupo de pessoas fundamental. Acredito que a melhor maneira é você introduzi-las ao conhecimento sociológico. E, nesse caso, então, começaríamos pelo surgimento dessa ciência. Sociologia, uma ciência nova que começou no século XIX. A delimitação, essa seria então a nossa justificativa do tema, o surgimento da sociologia e a delimitação. Então, o que você vai falar, até que ponto você vai falar? Ora, nós escolhemos a delimitação, ela está bem definida pelo volume daquilo que nós pretendemos e podemos e temos que apresentar. No nosso caso, já dissemos que temos que apresentar 6 benditos vídeos de 1 hora cada um. E isso é uma benção, porque 1 hora de vídeo aparentemente não é algo de um bicho de 7 cabeças, mas quando você começa a trabalhar, os problemas começam a apresentar. Por exemplo, esse vídeo que nós já expusemos no Face, está para os nossos amigos comentarem, já foi um verdadeiro cavalo de batalha para colocá-la no YouTube, porque a priori o YouTube não estava recebendo, estava todo momento recusando, dizendo que era um vídeo demasiado longo, e então tivemos que fazer algumas adaptações para que ele aceitasse então esse tamanho do vídeo. Então, essa delimitação, ela está voltada para o volume, para a quantidade daquilo que nós vamos falar, no caso, 1 hora. E já pensou se nós tivéssemos que apresentar e até já vimos em alguns estudos, pessoas apresentando 15 minutos. Agora, imagina quantos vídeos de 15 minutos você teria que elaborar para confeccionar 6 horas de vídeo. Então, não seria fácil. Então, nós vamos dar continuidade à Revolução Francesa e falaremos de modo
breve sobre as causas, uma vez que já na aula anterior falamos então um pouco sobre as causas da Revolução, já falamos então um pouco sobre os antecedentes históricos do surgimento da sociologia, e depois nós falaremos um pouco mais detidamente, nós falaremos de modo mais criterioso sobre as etapas da Revolução, os passos que foram dados para que essa revolução tão extraordinária acontecesse. E a problematização é sempre a mesma. A problematização de estarmos falando sobre as revoluções, nós já dissemos que a ciência sociológica, ela é proveniente das revoluções. Ela é uma ciência das crises. Ela vem como resposta a esse mundo conturbado, a essa época tão difícil, época de desordem, de caos, e vai deixar o nosso primeiro estudioso, Augusto Conte, doidinho da Silva, pois o mesmo que é o homem do seu tempo estará ao mesmo tempo dividido entre a ordem, buscando primeiramente o que ele quer, inicialmente ele quer restaurar então a ordem, mas ele vai estudar então o que decorre dessas revoluções, as consequências dessa revolução. Então a Revolução Francesa vai começar no ano de 1889 e vamos dizer que ela vai estender por 10 anos essas etapas de indas e vindas, 10 anos de idas e vindas. As causas nós temos as causas financeiras, nós temos causas sociais, nós temos causas políticas. Então, as condições para que ocorresse a Revolução Francesa, as sementes já estavam maduras, podemos dizer que estava maduro, o solo estava já pronto para que essa revolução viesse a ocorrer. Então, as condições objetivas nós temos de ordem financeira, sociais e política, as causas. Entre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, por exemplo, como causa financeira. Temos o rei Luís XVI e sua corte gastando uma enormidade de quantias para sustentar os seus privilégios. E veja você, quando nós citamos uma causa financeira, que é esses enormes gastos para sustentar os seus privilégios, de outro lado, nós temos uma causa social. Por quê? Porque você poderia me perguntar com quem estava sendo gasto essa quantia exorbitante? Quem eram os privilegiados? Para quem se dirigia a maioria dos recursos? Ora, sabemos que o rei francês fazia
festas quase dia sim, dia não. Evidentemente que estamos exagerando, mas toda semana havia festa no suntuoso Palácio de Versalhes, e onde era gasto muito dinheiro para sustentar os privilégios de poucos. E aí entra as causas sociais, porque nós temos acho que citamos na aula passada, um contingente de 5% apenas calculado, aproximadamente, de 5% da população que aproveitava, que estava nessa festa, que era alvo dessa verba que o rei, que a monarquia francesa se dispunha. Nós temos mais causas financeiras. Nós temos, por exemplo, o gasto com guerras. Veja só, num momento de extrema dificuldade, com a economia totalmente debilitada, com o país devendo quase todo o PIB, e muitos estudiosos diziam que a dívida francesa era praticamente, eles não tinham condições. A França estava, como diriam os juristas, insolvente, sem condições nenhuma de poder pagar a sua dívida. Então, estava mergulhada num caos financeiro sem precedente que não podia sair. E nesse interim, quem é que vai sofrer as maiores consequências? Evidentemente que era o terceiro estado, porque a França, como estudamos na aula passada, estava dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro estado, e especificamos cada estado, quem compunha cada estado, para quem era os mais privilegiados, para quem, o que fazia quem. Então, o segundo, nesse caso, uma segunda condição que vai pesar na economia do país vai ser o gasto com guerras. E qual guerra que a França participou? A França vai participar efetivamente da Guerra da Independência dos Estados Unidos com a Inglaterra, e também ela vai gastar com a Guerra dos 7 anos contra a Inglaterra, que inclusive perdeu. Então, o montante gasto com guerras foi algo bastante significativo para a eclosão da Revolução Francesa. Temos também, podemos dizer que várias causas. Dentre essas causas, temos também as causas culturais, nas quais poderíamos enquadrar as ideias iluministas, que também influenciaram o desejo das reformas políticas. Ora, a França de então vivia sobre a monarquia e bebia, podemos dizer, das fontes ainda da escolástica, da Igreja Católica, que era a filosofia predominante e vigente no solo francês. Então, os ideais iluministas vai influenciar e vai acender o desejo das reformas políticas
e econômicas, com as ideias bastante difundidas de liberdade, igualdade e fraternidade, o liberté, igualité, o fraternité, tão comentados nas nossas escolas. Eles acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O quadro da França econômico era péssimo. Como eu disse, ele vai acontecer e vai atingir uma sociedade, pessoas mais vulneráveis. E nesse momento, as pessoas mais vulneráveis eram os mais pobres que moravam, nesse momento, ainda a França era majoritariamente, ainda morava, seus habitantes ainda era uma parcela bastante significativa morava no campo. Então vai haver fome no campo de trabalhadores rurais, a fome vai ameaçar a população, porque também, além de todos esses problemas financeiros, nós vamos ter secas que prejudicaram a economia, a agricultura, e vai acentuar a miséria. E nesse cenário vai haver escassez de alimento. E nós já temos então um ditado que na casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E foi isso que aconteceu, uma imensa de uma briga que culminou naquilo que nós chamamos de revolução. Então, vai ser a fome, a miséria e a escassez de alimento que vai provocar maioritariamente a revolta da população. E então vai haver uma divisão da sociedade francesa entre os mais privilegiados e os menos. Nesse instante, então, nós temos primeiro e segundo estado, clero e nobreza de mãos dadas, junto com todo, junta com o rei, esse primeiro e segundo estado, aliados da monarquia, e nós temos então o terceiro estado, comércio, indústria, trabalhador em geral, aliás, o restante da população, pois já dissemos que cada um tinha uma missão definida nesse contexto. O clero rezava, a nobreza guerreava e o terceiro estado trabalhava para sustentar os outros dois estamentos, os outros dois estados, as outras duas sociedades. Então, nesse momento vai haver uma divisão em que nós temos, então, claramente definidas as posições de cada classe social aqui. E nós vamos, então, agora para as etapas. As etapas vai ser os passos que foram dados para que ocorresse o conflito. Nós vimos então, de forma resumida, as causas
da Revolução. Então nós temos que uma sociedade totalmente dividida, que ela vai se refletir no parlamento, onde no início, acho que explicamos na aula anterior, que o parlamento era dividido igualitariamente por estado. Então nós temos o clero, nós temos a nobreza e nós temos o terceiro estado, o restante da população. E o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, com cerca de 5%, tinha 66% ou mais, 66,6%, para ser mais exato, 2/3 da população que defendia, que estava no parlamento e defendia os interesses. Ora, se nós observarmos, nós fazermos a conta, nós vamos notar que não passava nenhuma plataforma, nada do que o terceiro estado queria de significativo que contrariasse os interesses das demais classes, dessas classes, não passava no parlamento, pois eles ocupavam a maioria do parlamento, eram 66% unidos, derrotava o interesse da maior parte da população que sustentava, trabalhava e sustentava todo esse luxo dessa sociedade tão desigual. Então, em 1789, a dívida, como já dissemos, para que chegasse a todo esse contexto, a dívida pública havia atingido um total monstruoso de 4,5 bilhões. Não havia mais dinheiro para pagar os próprios juros da dívida acumulada. Tornava-se impossível levantar novos empréstimos. Ninguém mais queria conceder crédito ao Tesouro ao Estado francês. Estava em véspera, então, de uma bancarrota total, que foi o que aconteceu, que desagou na fome, na miséria e logo, consequentemente, vai desaguar na Revolução. Então nós temos o primeiro, nesse contexto aqui, nós temos uma primeira etapa, nós colocamos, como os votos não seriam contados por pessoa, o terceiro estado se retirou e formou uma Assembleia Nacional para fiscalizar os gastos do governo. Então temos o juramento do jogo da pela. Veja só, nesse instante, então já temos nessa divisão algo quase, podemos dizer que difícil, impossível de acontecer, que era uma rebelião da sociedade mais prejudicada, e quando nós imaginaríamos que o terceiro estado pudesse contrariar. Então eles vão e se retira e vai formar uma Assembleia Nacional para fiscalizar os gastos. Aquilo que era então, podemos dizer, que era só comentado nos botequins, nos jornais estampados pela França fora, agora é colocado efetivamente, é levado para a Assembleia e que se dispõe a fiscalizar os gastos do governo. Outro passo importante, os outros estados acompanham o terceiro e formam a Assembleia Nacional Constituinte. E como consequência disso, dessa ação, nós temos
o poder maior, que era o rei, que aceita governar sobre uma Constituição. Porque nós vamos ver que não tem nenhuma Constituição. Porque a França, nesse instante, ela vai era governada pelo ideal ainda do grande Luís XIV, que dizia que o Estado era ele, o Rei Sol, e o rei, então, forçado, ele vai aceitar a Constituição. E, diante dos fatos, nós vamos ver que o rei Luís XVI ele decidiu, então, dissolver a Assembleia dos Notáveis e convocar os Estados Gerais, o que não ocorria veja só o que eu falei, desde 1614, a proposta era que dessa reunião surgisse as diretrizes da reforma, mas o que não vai dar certo, não vai haver consenso, a totalidade do país seguia fremente e a luta já estava pronta para acontecer e a rebelião se deu primeiramente no parlamento, quando os deputados do terceiro estado rebelaram e permaneceram no salão, não saíram de lá de jeito nenhum. E foi então quando até eles se rebelaram, ficaram no parlamento e de lá não se moveram até que o rei resolveu convocar uma Assembleia Nacional, mas não vai resolver. E muitos passos, então, vai acontecer até a queda da Bastilha. Essa queda da Bastilha vai acontecer em 1789, quando manifestantes auto-organizados invadiram a prisão da Bastilha. Veja só, quando nós dissemos sobre a extensão, a grandeza da Revolução Francesa, que muitas obras foram produzidas para sua representação, só essa Bastilha, ela tem um poder de representatividade muito grande. Ela vai representar algo no universo da mentalidade francesa muito grande. Essa Bastilha era símbolo de opressão política. Ali, o rei colocou inúmeros prisioneiros que doutrora se resolvia a criticar todo esse cenário de privilégio. Então, na Bastilha eram colocados todos os inimigos do rei, todos os inimigos da nobreza, todos os inimigos da monarquia, junto com as classes que lhe apoiavam. Então, a revolução vai acontecer justamente nesse instante, quando a população vai sublevar, vai se revoltar de maneira
e vai se acender e vai contra o símbolo maior da monarquia, que era a Bastilha, e vai derrubar essa Bastilha. Então, na metade, entre 13 e 14 de julho, as massas populares entrou na luta, era o começo da Revolução. A tomada da Bastilha foi sua primeira vitória. Nesta etapa inicial da Revolução, no decorrer dos seus primeiros dias, o terceiro Estado, podemos dizer que o povo em geral, né? Quando nós falamos de terceiro Estado, subentende 95% da população vai entrar na luta contra o regime feudal absolutista, e nesse instante nós temos de importante que eles estavam unidos num só bloco. Nesse momento, o terceiro Estado, e depois nós vamos observar que esse terceiro Estado vai começar a haver a desunião entre eles, os interesses vai ocasionar rachaduras nesse bloco. Mas agora, nesse instante, unidos, eles atacam e derrubam o símbolo maior, que é a Bastilha. Então nós temos negociantes, nós temos operários, nós temos artesão, nós temos manufatureiros, nós temos pequenos comerciantes, nós temos jornalistas, nós temos músicos, nós temos ambulantes, nós temos ricos, nós temos advogados. Num contexto juntos para combater o rei. Agora nós passamos para outra etapa da Revolução Francesa, que será à medida que eles vão, parece que eles vão sublevando, que vão se revoltando, os ânimos vão se aquecendo e uma força terrível vai se apoderando do terceiro Estado, e podemos dizer que todo aquele estado de opressão vai se manifestar na consciência dessa população, que vai começar a ficar cada vez mais furiosas e vão começar. Então nós temos, nesse momento, castelos sendo saqueados e queimados no campo. Porque nós temos, então, a população do campo, essa população sofrida, essa população, então, resolve também, e ela já aderida, ela resolve a queimar os castelos. Muitos castelos vão ser queimados e saqueados. E aí, nós vamos ter um grande medo sendo instalado na França. Nobres e grandes proprietários de terra vão, como resultado de toda essa fúria da população, vão fugir do país. E vai acontecer nesse instante algo que estava bem fundamentado no sistema jurídico da monarquia, no Estado monarquista absolutista, podemos dizer assim. Nós vamos ter a extinção dos direitos feudais. Os direitos feudais vão cair por terra. E em 26 de agosto de 1889 ocorreu, como resultado então dessa sublevação, dessas revoltas, nós temos então uma
algo de muito significativo acontecendo, que vai ser a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes construído pela sociedade ocidental, que vai ser, que é relevante até os dias de hoje. É um documento importante para a cidadania, para a república, para os valores democráticos. E nós temos também documentos sendo influenciados pelos ideais iluministas. Nós já dissemos que essa revolução ela foi clareada, ela foi colocada intelectualmente pelos ideais iluministas. Outro passo que nós temos bem significativo, aqui nós observamos, eu coloco, nós temos então uma imagem do Palácio de Versalhes, e é algo de uma beleza extraordinária. O Palácio de Versalhes é simplesmente magnífico, espetacular, lindo, e muitos adjetivos em relação à estética poderia ser adicionado ao Palácio de Versalhes, onde acontecia todo o cenário de luxo vivenciado pela monarquia. E nós temos aqui, então, uma imagem magnífica do Palácio de Versalhes, que era a antiga moradia, e vai contrastar com o Palácio das Tulheiras. É algo, assim, bem significativo nesse momento, pois, se você olhar o esplendor do Palácio de Versalhes, e agora a nobreza, junto com a monarquia e todo o contexto que vai lhe apoiar, será empurrado e obrigado a viver no Palácio das Tulheiras. Nós temos aqui, nós temos, podemos dizer que, se você observar, nós temos a diferença, uma distinção imensa de um e de outro. O Palácio das Tulheiras, se a gente observar bem essa imagem, vai ser uma imagem parecida à imagem de uma antiga, um lugar, uma morada onde passa os trens. Vai ser então parecido a algo que é parecido uma ferrovia onde que os trens fazem suas paradas obrigatórias. Logo em seguida, em 1791, outro passo importante vai ser uma Constituição sendo programada e feita, e ela tem todo o cunho burguês. Nós temos então os laissez-faire. E aí, nesse momento, o rei não controlava mais o exército e nem a administração provincial. Nós temos então a Revolução Francesa se avançando, se adiantando, crescendo,
Logo em seguida, nós temos mais como avanços, nós temos Luís XVI, junto com a Prússia e a Áustria, se armando para tentar combater o espírito revolucionário que parece que é algo crescente, que tem um combustível que é esse espírito revolucionário. Então o rei vai juntar com a Prússia e com a Áustria, amigos, podemos dizer que esses países ainda eram adeptos do antigo Estado. A Prússia e a Áustria se armam para tentar combater o espírito revolucionário. Nesse instante, então, temos mais uma etapa, que é o rei tentando fugir, mas sendo capturado. O rei Luís XVI vai ser capturado junto com sua família. Na volta, ele é obrigado e faz jura a Constituição. E temos também nesse contexto o rei que tinha um certo grau de popularidade, vai perder então o crédito junto à população. Outro passo que podemos notar, outra etapa importante, é que com a ameaça da invasão, debates e mais debates vão ocorrer entre pessoas querendo deixar a monarquia constitucional, ou, no caso do Brissot, ou instalar uma república. Essa monarquia constitucional era defendida por Brissot e a república era defendida por Robespierre, radical. Essa fase, então, ficou conhecida na Revolução como a fase da Convenção. E sobre essa fase, a fase da Convenção, poderíamos muito se falar, mas vamos adiante nas etapas. Mas outra etapa, mais adiante, o rei vai tentar se equilibrar, nomeando gabinetes burgueses e apoiando a resistência contra a invasão. Formou então um exército de antigo combatente e populares mal armados. Temos um passo à frente, os sans-culottes, que recebem armas. Se de um lado nós temos um rei tentando armar, tentando se ajuntar os cacos, formando uma força, nós temos, por outro lado, os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Sans-culottes, é evidente que nós não vamos comentar minuciosamente porque senão nós vamos passar 15 horas falando sobre a Revolução e talvez o ano inteiro. Mas os sans-culottes eram os revolucionários da cidade de Paris. Eles recebem armas dos jacobinos e formam a comuna da insurreição. E outro passo importante, nesse contexto já de conflito, com as forças se armando depois da queda de Bastilha, da Bastilha, e depois já de o rei já ser colocado no seu e com seu devido lugar, com a monarquia caindo. Em 1792 nós temos a Prússia, a Grande Prússia, uma força
bem considerável, marchando para Paris, para dar uma força à monarquia. Mas esse país muito importante nessa época, nesse contexto, a Prússia, vai ser derrotada. Já em 1791, logo após a derrota da Prússia, nós temos finalizada a Constituição. O rei não controlava mais, então, o exército nem a administração provincial. Estava já bem claro que a monarquia estava despencando. Com a ameaça da invasão, nós temos então mais etapas à frente. Com a ameaça da invasão, debates ocorriam entre deixar a monarquia constitucional como isso ou então estava aquilo que nós chamávamos de união entre o terceiro estado. Veja só, começa a dividir o terceiro estado que toma o poder. O terceiro estado já não é uno, como nós podemos observar. Um queria um tipo de governo, o outro queria outro tipo. O rei, então, tenta se equilibrar, nomeando gabinetes burgueses e apoiando a resistência contra a invasão. Aí começa, então, a política, onde cada um vai começar a mover as suas peças. Formou um exército de antigos combatentes e populares mal armados. Logo adiante, nós temos um acirramento entre a burguesia e os nobres e a divisão da burguesia. Nós temos os girondinos. Não sei se nós já falamos sobre quem era cada qual se ocupava, quem era quem agora no novo poder. Nós temos os girondinos, que eram os representantes da parte mais rica do comércio, da indústria. Vamos dizer que aqueles que estavam mais à direita. E eles, então, vai se colocar mais a favor nesse instante, porque nós temos a toda hora mudanças na questão do poder. Então eles vão se colocar a favor da monarquia constitucional e da suspensão da revolução. Então os gerontinos são representantes da alta burguesia. O primeiro ano da República ficou conhecido como o ano 1. Primeiro, ele vai ser, esse ano primeiro, ano 1, vai ser de caráter popular, vai ter como outra característica, os girondinos perdem poder. Veja só, então a alta burguesia, aqueles que mais têm do terceiro estado, e nós temos outra característica no começo então da Revolução, o rei sendo denunciado como traidor e executado já em 1793. Veja só, nós temos a Revolução em 1889 e agora nós temos a execução do rei em 1793. Um passo adiante, nós temos então uma nova Assembleia, após a morte
do rei, que foi chamada e foi criada de a República em 1793. Foi a fase mais popular da Revolução. Nesse momento, então, a parte popular, nós temos a Revolução, vamos dizer assim, que os pobres vão viver o ápice, o apogeu, o momento mais importante vai ser nesse instante. E aqui nós já temos então quase na metade, 5 anos então de revolução. Nesses 5 primeiros anos, então, a população vai estar no centro do poder. E era liderada pelo grande Danton, com apoio do jornalista Marat, duas figuras importantíssimas no universo da Revolução Francesa. E a Revolução segue com a criação de uma coligação internacional contra a França. Veja só, se nós tivemos, nos primeiros anos, o apogeu das forças populares, nós temos uma reorganização das forças contrárias, vamos dizer que das forças mais reacionárias, das forças mais conservadoras, e eles vão se organizando devagarinho, gradativamente, com alistamento obrigatório dos antigos líderes, tenta montar uma contra-revolução. Nós temos, entre parênteses aqui, essa contra-revolução seria a Vendéia. A contra-revolução, então, contra-atacou. E aí começa uma reação contra os revolucionários de cunho mais popular. E nós temos, então, a criação de uma série de instituições para assegurar a revolução. Temos o Comitê da Salvação Pública, Exército, Comitê da Segurança Nacional, a Segurança Interna. Próximas etapas, e aí nós temos já o período do terror, que é o Comitê da Salvação Nacional, dirigido por Robespierre e Marat. E Marat é morto por uma simpatizante gerondina. Então, nesse instante, quando um líder da grandeza de Marat, nós temos 2 grandes líderes populares, que é Robespierre e Marat, sendo morto por uma simpatizante gerondina, que vamos lembrar que os girondinos são os representantes da alta burguesia. E aí, então, novamente, nós vamos ter uma radicalização da revolução. Temos, posteriormente, então, um tribunal revolucionário que condena 300.000 pessoas por ir contra a revolução. E aí começa um período, como já falamos, um período de terror, onde 17.000 pessoas são mortas. Nós temos a suspensão da Constituição entre 1793 e 1794. Nós temos o Comitê da Salvação Pública, que tem livre poderes. Agora, já está bem claro, bem definido, a divisão dos jacobinos. Se não bastasse a divisão do terceiro estado entre jacobinos e gerondinos, nós temos então a divisão da classe mais baixa, que é a divisão dos jacobinos entre indulgentes e radicais. Os indulgentes, nós temos o grande Danton, mais moderado,
E os radicais, nós temos Elbert e a manutenção. Elbert vai defender, então, que a revolução continue espalhando o terror. Nós temos os líderes agora são mais moderados e acabam com o controle dos preços e acabam com o poder dos jacobinos. Numa fase mais adiante, então, os líderes, nós temos uma mudança do poder, o poder passa a ser dos mais moderados e acaba com o controle dos preços. Veja só, enquanto estavam o poder na mão dos jacobinos, havia o controle dos preços. E agora já temos então um novo modo de governabilidade. Em 1795, nós temos a volta dos exilados, só lembrando que os exilados, muitos dos nobres, naquele afã dos revolucionários, fugiram. E nós temos, então, promulgada uma nova Constituição. Nós temos, então, com a perda gradativa do poder dos jacobinos e uma movimentação, uma força maior para os gerundinos, nós temos uma eleição onde que ela seria com um voto universal para alfabetizados e só poderia concorrer a um cargo político pessoas com posses. Essa é a diretriz da nova Constituição. O poder passa para a mão de 5 membros. Então, nesse momento, nós temos outra fase, que é a fase de poder do diretório. Entre 1798 e 1799, a França sofre pressões externas e perde terras. Nós temos crise econômica, nós temos revoltas internas e o diretório, que era o novo governo, balança. E agora nós temos a fase onde um jovem começa a se destacar e ele vai entrar no tabuleiro do poder francês, da Revolução, que é o grande Napoleão Bonaparte, que ele vai liderar o exército para derrotar as revoltas. Então, nesse momento, se a gente pudesse, e nós vamos aqui de cada vez mais sintetizando, cada vez mais resumindo, nós poderíamos falar de como Napoleão assumiu. Ele assumiu, foi um instrumento da alta burguesia, que aliou-se à alta burguesia para que a alta burguesia pudesse, então, voltar a predominar. E então nós vamos ter no poder a fase napoleônica. E nós poderíamos perguntar sobre as consequências. Nós vamos então encerrar esse assunto da Revolução Francesa com as consequências. Quais foram as consequências, de modo geral, da Revolução Francesa? Nós temos, então, em primeiro lugar, uma melhora no padrão de vida da população. Em segundo lugar, nós temos a queda do absolutismo. Terceiro, uma terceira consequência, nós temos
a expansão do capitalismo. Nós vamos ter, então, outra consequência, outra melhoria no setor industrial, e nós vamos ter a expansão das ideias iluministas também como consequência da Revolução Francesa. Como consequências também teremos a destruição do absolutismo monarca, a declaração do direito do homem e do cidadão, onde todos os homens são iguais perante a lei. Nós temos o período de terror, a radicalização da Revolução, liderada por Robespierre, com a instalação do princípio de que o povo deve ter acesso ao poder político universal, voto universal masculino. Nós temos também como consequência a ascensão da burguesia ao poder político. Então, queremos, citando de forma sumária, de forma resumida, as consequências, nós queremos encerrar, então, esse assunto da Revolução Francesa, agradecendo, então, a participação de todos aqueles que puderam acompanhar a Revolução Francesa, esperando que nós possamos aprender algo sobre a Revolução Francesa. Essa revolução vai ser crucial na nossa política, e nós vamos ter muito dela, do que foi ela na nossa política. A sua influência, então, ela vai chegar até os dias de hoje. Obrigado, então, e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da Revolução Francesa, sabendo que nós estamos estudando Revolução apenas para mostrar, nesse cenário, nosso propósito não é de aprender, mas de mostrar que a sociologia ela é um reflexo das revoluções. Então, a primeira revolução que vai refletir no surgimento da sociologia será a Revolução Francesa, com a qual nós estudamos e podemos aprender, então, um pouco mais. Fiquem, então, registrados os nossos agradecimentos. Muito obrigado.